Fala galera, vídeo novo começando e antes, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pra mais um vídeo. Né? Tem que ter. A gente precisa falar desse cara. Se você acha que o Diniz serve agora porque ele é campeão da Libertadores e não servia ontem porque ele ainda não tinha conquistado o título, desculpa. Você, faz análise muito merda de futebol. Falando na moral. Senhoras e senhores, chegou o dia. O vídeo de hoje vai falar do Fluminense campeão da Libertadores da América pela primeira vez. O Fluminense conquista a principal competição do nosso continente, entra pro hall dos campeões dessa competição que é uma obsessão de 10 a cada 10 torcedores do futebol brasileiro e com uma tarde que virou noite apoteótica no Maracanã. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Esse é mais um vídeo que a gente faz em parceria com a Estrela Bet. Se cadastre lá no site da Estrela Bet, faça seus bets em Libertadores. Agora vai ficar para o próximo ano. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, enfim, Campeonato Inglês, Espanhol, Francês, enfim, todos os principais campeonatos do mundo. Você pode palpitar lá no site da Estrela Bet. Sempre com muita responsabilidade. Gente, estou como cheguei. Fui ao Maracanã. Vivi essa tarde e noite mágica no Maraca. Cheguei no Maracanã por volta de 1h30, 2 horas da tarde. E tô em casa agora gravando esse vídeo 00h40. Então ainda nem tomei banho. Cheguei, tô gravando direto pra gente poder falar desse jogo, dessa noite que o torcedor do Fluminense esperou durante muito tempo. Eu tenho certeza que ficou marcada na memória, já tá marcada tão rapidamente na memória de todo mundo, da coletividade tricolor que viveu esse jogo de forma tão intensa e tão dramática como foi, com o time ganhando o jogo da Libertadores na prorrogação. Vou tentar passar por alguns temas aqui, como sempre faço, né? Tentando analisar de maneira fria, mas ao mesmo tempo emotiva, porque não tem como deixar a emoção de fora de um jogo como esse. Acho que foi uma das grandes emoções que eu já vivi na arquibancada como torcedor que sou, e só sou narrador e só exerço a função de jornalista esportivo por ter sido torcedor e continuar sendo torcedor. Acho que são coisas que não podem ser dissociadas, mas tem muita coisa para ser falada. Eu queria... Assim, eu não posso deixar de falar do Diniz, eu vou falar sobre ele em algum momento. Tem que falar do Cano, do Arias, tem que falar individualmente dos jogadores, tem que falar do aspecto coletivo e do que a gente viu no Maracanã nesse jogo, nesse dia 4 de novembro, que está marcado na história do futebol brasileiro, do futebol mundial. O Fluminense está classificado para o Mundial de Clubes desse ano, que você já sabe, já foi anunciado também, você vai poder curtir com a gente na Cazé TV. Já estou bem ansioso para no mês de dezembro narrar o Mundial de Clubes lá na Cazé TV. E para o Mundial de Clubes do ano que vem também, o ano de 2024, o Super Mundial de Clubes, que vai ser um negócio de maluco. Mas vamos lá, como a gente sempre faz aqui, analisando o Instagram, eu acho que a gente viu uma das grandes festas do Maracanã em toda a história. E vou explicar por quê. A gente teve, realmente foi muito legal ver, apesar do que a gente teve no período pré-final, né, as confusões na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro de maneira geral, acho que a gente viu uma festa digna da principal competição do nosso continente. Com a torcida do Fluminense fazendo, lindo, assim, uma festa realmente muito impactante. E a torcida do Boca marcando sua presença, lotando a sua área ali e chegando... Eu acho que assim, o que a gente deve ter visto no estádio estava próximo entre 65, 35, 60, 40, da presença da torcida do Fluminense maior, como era de se esperar por se tratar de um time que joga no Maracanã e fez valer o seu mando de campo. Eu só consegui ver, além do jogo que vi ao vivo, os melhores momentos agora, muito rapidamente, então não vi um compacto do jogo, não vou fazer aqui uma análise certamente que vai ser 100% precisa, ainda mais em lances individuais e lances de tentar, assim, olhar se a bola tocou, se o juiz foi mal, se era para dar falta, se não era para dar, enfim. Eu acho que vai ser mais uma análise do andamento do jogo, das escolhas do Fernando Diniz e do que foi a partida para o Fluminense. Então, ressaltar que, para quem estava lá, eu estava numa zona de meio de campo, eu estava na oeste, que seria ali o Maracanã mais, então eu estava
entre as duas torcidas, mais próximo, obviamente, da torcida do Fluminense, e ficou muito evidente que a torcida do Fluminense não deixou a torcida do Boca crescer no jogo. Acho que isso é um ponto a ser destacado também. Tinha muita gente que tinha essa preocupação da torcida do Boca crescer, mandar no jogo, aquela coisa toda. Não foi isso e nem de perto o que aconteceu. Pelo contrário, foi a torcida do Fluminense que comandou as ações. Eu acho que muito impulsionado pelo jeito que o time jogou, tá? Isso passa pela escalação do Diniz. Escalação que teve Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André Martinelli, que é uma espécie de novidade, ou foi uma espécie de novidade para o jogo. Paulo Henrique Ganso, Arias, Keno e Germancano. Sem o John Kennedy no time titular e sem o Alexander também no time titular. Isso mexeu com a maneira do Fluminense de jogar e o Fluminense dominou o primeiro tempo do jogo. Foi um primeiro tempo de altíssimo nível do Flu. Eu poucas vezes vi o Fluminense no passado recente jogar um primeiro tempo tão bom. O Fluminense fez um ótimo segundo tempo, por exemplo, contra o Corinthians, mas não fez um bom primeiro tempo naquela ocasião. E fez um ótimo primeiro tempo. O Fluminense dominou o Boca no primeiro tempo. Foi o agressor o tempo inteiro. Foi o time que não deixou o Boca jogar. O Boca teve uma escapada, talvez, no primeiro tempo e nada além disso. Isso foi muito mérito da maneira que o Fluminense jogou. Contundente com a posse de bola. Talvez não tenha criado tantas oportunidades como poderia na primeira etapa, mas teve quase 70% de posse de bola, finalizou 5 vezes e chegou ao seu gol. Mais uma vez com o Germancano. Mas para ficar em cima da escolha da escalação, eu já tinha dito aqui que achava uma boa escalação com o Alexander contra o Inter antes do jogo, não funcionou. E achei uma ótima escalação antes do jogo contra o Boca e funcionou. O Fluminense fez o primeiro tempo dominante, o Boca não jogou, não conseguia sair jogando e o Boca só dava bicão para frente e o Fluminense recuperava a maioria das bolas. Isso fez do time do Fluminense um time muito seguro na primeira etapa e a torcida entrou no jogo. A torcida do Fluminense comandou o primeiro tempo junto com o time. Boca acuado. Com a vantagem, o gol do Cano que saiu aos... O gol do Germancano saiu aos 36 minutos do primeiro tempo. Eu achei até que o Fluminense poderia ter apertado um pouquinho mais na primeira etapa para matar o jogo. Era para matar o jogo ali, tentar fazer o 2-0, mas o Fluminense começou a especular um pouquinho mais com a bola, começou a ter uma troca de passes assim, mais lenta, sem tantas oportunidades. E aí vem o segundo tempo e o mérito do Boca é muito grande. O Boca ele muda a forma de marcar, é mais agressivo, mas consegue, em subindo a marcação, tirar as linhas de passe do Fluminense. E, na verdade, forçar o Fluminense a bola longa, que era o que o Boca queria e que o Fluminense, de repente, achava que iria funcionar. Porque você tinha, muitas vezes, o Cano, o Keno e o Arias atacando a última linha do Boca no mano a mano. Tinham 4 defensores contra 3 atacantes, mas a bola era sempre direcionada na posição que tinha um atacante e um lateral e um outro atacante com um zagueiro. Então, supondo a bola vai na lateral esquerda, tá o Keno ou o John Arias tentando puxar esse lateral e o Cano puxando esse quarto zagueiro ou zagueiro pela esquerda. Aí você não tinha tanta sobra ali. O cara tinha que sair de muito longe lá do lado direito para tentar chegar. E o Fluminense começou a se apaixonar por essa bola longa e não conseguia mais criar. E aí o Boca foi começando a tomar conta do jogo, lentamente, sim, de maneira mais agressiva, pegando na marcação, recuperando bola, igualando na posse de bola. O Fluminense forçando essa tentativa e quando você viu, o Boca vai lá, né, depois do primeiro tempo de 1-0, gol do Cano, o Boca vai lá com o Advíncula, empata o jogo. E empata o jogo numa bola que eu acho que teve mérito do jogador, óbvio, mas assim, o Marcelo ele deixa pro Keno marcar, o Keno não marca, a bola vem, sai e vai na ponta, né? Mas antes de continuar aqui, queria fazer a análise individual do lance do gol, né? O Diniz ele insistiu várias vezes pro Keno sair da ponta esquerda e jogar na ponta direita ao lado do Arias. Ou o Arias vir aqui na ponta esquerda jogar com ele também. E foi exatamente numa dessas jogadas em que os dois estavam no mesmo lado, que é uma coisa que você só vê no time do Fernando Diniz. Você não vê praticamente nenhuma outra equipe do futebol mundial, os dois pontas jogando pelo mesmo lado em uma posse de bola. Isso é algo que só acontece no time do Fernando Diniz. E é um mérito gigante. O Keno vai lá, faz a jogada, um belíssimo gol do Germancano para variar, né? O cara, o rei da América com toda a justiça, porque ele é foda. Não pode falar diferente disso. Só dá pra falar isso. O cara é um absurdo o que o Cano fez nessa Libertadores da América. Poucas vezes a gente viu um jogador fazendo uma única edição da competição, tá? Aí vamos pra prorrogação.
eu já achei ótimo pro Fluminense levar o jogo pra prorrogação, não pelo resultado, mas porque não dava pra você se expor naquela reta final de primeiro tempo. E você tendo mais time, porque aí, pensando, né? Ah, jogo igualado, 11 contra 11, o Boca não vai sair para marcar tão em cima. Imaginava que poderia ser um jogo mais tranquilo, mais ao feitio do Fluminense. Nem foi tanto isso que aconteceu. A registrar a oportunidade inacreditável que perdeu o Diogo Barbosa, que entrou bem no jogo, tá? Entrou bem no jogo o Diogo Barbosa. Na minha opinião, ele fez um jogo interessante, apesar do gol que ele perdeu. Vamos embora pra prorrogação, né, meu irmão? Cheio de trauma, cheio de tensão, um monte de coisa acontecendo, e esse moleque aqui, ele é surreal. Esse moleque é surreal, tá? A prorrogação começa, Boca faz ali, dá uma gracinha na primeira ou segunda bola da prorrogação, mas depois o Fluminense vem pra controlar a posse. A bola entra no pivô, John Kennedy, ele dá mais profundidade pro time. Eu acho que essa é a grande graça de ter John Kennedy e de Germancano. O Kennedy dá profundidade, o Germancano vem, negocia um pouquinho mais a bola, não tem tanta qualidade para isso, mas ele tem bastante volume de raça, né, para se deslocar. Aí a bola entra no pivô, volta no Diogo Barbosa, que dá de primeiro um bolão espetacular pro Keno, e o Keno, pô, faz a jogada correta, passe de cabeça para um gol antológico de John Kennedy. Aí a expulsão dele, irmão, ali foi um drama, né? Ele faz o gol e é expulso. Porra, na cabeça de todo mundo é aquela situação de ficar 15 minutos se defendendo. 20 minutos, né? Já que o gol saiu com 101 minutos, 99 minutos. O jogo é até 120. E foi o que aconteceu. Dali pra frente, gostei do Fernando Diniz ter tirado um atacante para botar o Keno, no caso, para botar o David Braz. Fez uma linha de 5. O Fluminense estava jogando com uma linha de 5, uma linha de 4. Então era um 5-4-0 ou um 5-3-1 quando o Cano saía um pouquinho mais. E funcionou, o Fluminense conseguiu escolher a maneira de ser atacado. O Fluminense estava muito recuado, deixando a torcida nervosa, né? Querendo que o time, porra, saísse um pouquinho para não deixar o Boca tão próximo da sua área, mas a estratégia era encurtar o campo, deixar o campo reduzido e a marcação cortar os cruzamentos. E foi isso que aconteceu. O Fluminense não correu tantos riscos, apesar do drama que é você jogar uma reta final de partida com... Né, teve a expulsão do Fabra, né, ficaram 10 contra 10, mas assim, com um placar favorável e com o time te pressionando. Isso acontece e o Fluminense soube se comportar defensivamente para sair com o título. Então tem muita gente que é preciso destacar, tem muita coisa que a gente precisa falar agora individualmente, e porque acho que a parte tática, análise tática do jogo, da final, foi essa. O Fluminense fez um bom jogo no primeiro tempo, foi um jogo espetacular, foi um recital do Fluminense no primeiro tempo, um segundo tempo em que o Boca foi melhor e a prorrogação valeu a categoria, a maior qualidade do time do Fluminense. Vamos ver se tem alguma postagem do Diniz aqui, tem que ter, né? Tem que ter, a gente precisa falar desse cara. Se você acha que o Diniz serve agora porque ele é campeão da Libertadores e não servia ontem porque ele ainda não tinha conquistado o título, desculpa, você faz análise muito merda de futebol. Falando na moral. Porque esse cara, ele produz um futebol que no Brasil ninguém mais produz. Nem sempre joga o melhor futebol. Mas a ideia de jogo é algo que tem que ser muito, mas muito, muito celebrada por quem gosta do futebol brasileiro. Esse cara tem ajudado a resgatar uma certa alegria, primeiro do torcedor do Fluminense em ver futebol, porque desde que ele voltou, o torcedor realmente comprou o barulho dele, quis ele de volta, e eu acho que todo mundo ficou satisfeito pela forma com que o Fluminense jogou na média desde a chegada do Fernando Diniz. É um cara que gosta que o seu time jogue de maneira agressiva. No jogo da final teve toque de bola dentro da área, com as pessoas se desesperando, o Fluminense tocando a bola e saindo com contundência. Mas ele é muito mais do que só essa saída dentro da área, saída curta. Então, ele é um revolucionário, se a gente assim pode dizer, que agora já está reconhecido pelos resultados. Ele conseguiu construir, nesse ano de 2023, a maior virada da história do Fla-Flu e da história do Campeonato Carioca. Meteu 4 no Flamengo numa final de campeonato. E agora ganha a Libertadores da América numa competição em que ele passou por altitude, contra o The Strongest, passou por um outro técnico brasileiro e um time peruano lá, que nem era tão bom, o Sporting Cristal. Passou pelo River Plate, tocando 5 no River, a maior goleada que o River já sofreu na história da Libertadores. Aí, no mata-mata, teve superação contra o Argentino Júnior, contra o Libertad, contra o Olímpia, desculpa,
confronto também, assim, que o Fluminense se impôs. E na semifinal, teve um jogador expulso no primeiro jogo, soube jogar e soube ter a bola quando tinha um homem a menos. E no jogo da volta, se não foi um jogo perfeito, não foi. As substituições que ele fez acabaram surtindo o efeito necessário para o time ganhar, virar o jogo, construir a história. E eu acho que ele é um dos grandes símbolos dessa conquista do Fluminense, se não for o maior símbolo. E a gente tem que olhar para o que esse cara pensa como futebol, como algo que ajuda a resgatar a essência do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. E você não pode achar que ele só é bom pro futebol depois dele ganhar a Libertadores. Você deveria achar que ele já era bom antes. Então agora que ele ganhou, embarque no trem Fernando Diniz, no dinizismo, e vamos torcer para que ele continue fazendo assim realmente ótimas coisas como técnico de futebol, não só no Fluminense, como também no período que ele ficar na seleção brasileira. O Fábio, cara, eu vou agora tentar analisar um pouquinho individualmente, vou ver se tem alguma postagem aqui que mostra o Fábio, porque pegou muito ele aqui, cara. 43 anos, realmente um goleiro que veio pro Fluminense. Eu não acreditava que ele teria ainda tantas condições de competir no nível que ele competiu com a camisa do Flu. Conquista o maior título da sua carreira, depois de ter feito uma história maravilhosa no time do Cruzeiro e uma segurança, uma liderança também. Quem viu os bastidores do vídeo do Flu viu várias vezes o Fábio sendo o cara a gritar no túnel que dá acesso ao campo. Goleiro que tem muito meu respeito e entra pro hall da história, do hall dos grandes da história do Fluminense também. Aí pra gente ir falando individualmente de alguns jogadores que talvez não tenham aqui destaque em post ou coisa do tipo, mas queria falar do Samuel Xavier. Desde a chegada do Diniz, tem sido um lateral muito consistente, tem sido um cara acima da média no futebol brasileiro, um dos melhores laterais, se não o melhor lateral pela direita desde a chegada do Fernando Diniz. Fez um belo jogo, saiu cansado, machucado, enfim, com cãibras, e entrou o Guga, que também entrou bem, quase fez um gol, meteu uma bola na trave que poderia ter matado ali a eliminatória. Aí o Nino, que tá aqui abraçando o Fred, cara, é um zagueiro e capitão do time, que o Nino tem uma velocidade que quase nenhum atacante tem. Então ele permite também que o Diniz faça o jogo que faz, pressionando em cima, porque sabe que se a bola passar, o Nino chega. Fez uma partida assim soberba, de um nível que ele tem, de um jogador de seleção brasileira, e que pra mim, merecidamente, jogador de seleção brasileira. Capítulo à parte, vou falar de todos, cara. Capítulo à parte. Felipe Melo, bicho. Felipe Melo. Não tenho problema nenhum em admitir, não gostei quando ele foi contratado, achava que ele não tinha como contribuir tanto em campo. Com liderança, sempre achei que ele poderia contribuir, porque ele é um cara vencedor, ganhou a sua terceira Libertadores. Do espírito do grupo, ele poderia contribuir. Mas eu achava que o ganho técnico em campo seria muito pequeno. E pelo contrário, realmente o ano passado não foi de um bom ano para ele no campo, mas esse ano ele tem sido espetacular, cara. É o cara do passe, é o cara da antecipação e principalmente é realmente um líder em campo. Não tem como você fugir muito dessa leitura. Ele faz coisas em campo que contagiam os companheiros. E ele jogou uma partida final assim muito boa até sair machucado. Acho que estava até programada a saída dele e dá uma diferença muito grande quando entra o Marlon. Marcelo, bicho. Esse cara aqui, ele tem sangue de campeão, irmão. Esse cara, ele tem sangue de campeão. Olha o que ele falou, ó. Maneiro demais, né, cara? Eu acho que ele tem um papel técnico de soberania dentro do time. Ele é um craque, indiscutivelmente. Líder, sangue de campeão, que nem eu te falei. Esse cara veio e mudou a história do clube, porra. Ele mudou a história do clube. Ele foi fundamental no 4-1 lá contra o Flamengo na final. E foi muito importante nessa disputa da Libertadores também em vários momentos. Então o Marcelo tem toda a minha admiração, respeito, carinho, porque é um cara vencedor e ajudou a construir esse espírito vencedor para esse time que passa prioritariamente pelos pés. Cadê ele? Desse menino, né? Do André. Ninguém joga mais bola do que o André na posição de volante no Brasil. Mas ninguém, mas nem de perto. Nem de perto. O André é um cara fora do comum. Fora do comum. Como é que pode um moleque tão jovem, um garoto, né? Como é que pode um garoto de 22 anos
jogar com a tranquilidade que ele joga, com o domínio que ele tem do jogo, é uma parada assim inacreditável, irmão. Inacreditável. Ele é um craque soberano e também tá grifado na história. Que legal que a gente viu os moleques de Xerém resolvendo, sendo todos eles fundamentais no jogo, e o André foi um desses. Aí quando a gente vai, de novo, o Martinelli, eu falei, entrou muito bem, gostei bastante do jogo do Martinelli. Paulo Henrique Ganso, cara, jogou uma partida de luta, uma partida de bons passes, de uma partida de controle, uma partida de luta. E também acho que ele tem uma identidade muito forte com a maneira desse Fernando Diniz de jogar, e tem sido, nos bons momentos do time, um cara que contribui muito. Aí o John Arias talvez seja o... Porra, falar que ele é o melhor jogador do time com o Cano é difícil, né? Mas o John Arias é um jogador, é um craque, né? O John Arias é um craque. Dá um volume de jogo, dá uma segurança com a posse, não perde bola. Temporada brilhante, já tinha sido um dos melhores estrangeiros do futebol brasileiro no ano passado, esse ano vai ser de novo. Merece tudo de bom. O Keno fez uma partida, a melhor dele com a camisa do Fluminense, não no desenrolar do jogo em si, mas com 2 assistências inteligentíssimas. Marcou a história. E o Germancano, o rei da América, o cara que não... Ele é uma máquina de fazer gols, cara. Ele não tem precedentes aí, eu diria, até no futebol brasileiro. Pelo menos não nos últimos anos. A bola chega, ele enfia o pé, ele faz o gol, ele é o rei da América, ele é diferenciado demais. É um cara que, porra, tá na história como um dos grandes de todos os tempos do clube, e poucas vezes eu vi alguém com tanto foco pro gol quanto ele. E o Diniz soube usar e soube potencializar esse cara para ser uma máquina de fazer gols. Uma máquina. Uma máquina. Aí eu quero destacar o John Kennedy, né, irmão? Porque ele e o Cano, eles fizeram os gols das fases decisivas. Eles foram os caras decisivos, eles foram os impressionantes. E ele acertou um chute brilhante. Teve uma expulsão que foi ali um vacilo, não poderia ter sido expulso. Mas eu acho que na trajetória como um todo é foda você ter um moleque de Xerém sendo tão importante, fazendo tantos gols decisivos, e talvez o gol mais espetacular e mais importante da história do clube tenha saído dos pés do John Kennedy. Para um clube que valoriza tanto Xerém, para uma torcida que é tão apaixonada pelos moleques de Xerém, ter um gol de título de Libertadores nos pés de um menino de Xerém, com todas as dificuldades que ele teve na vida e que vai continuar tendo, e que vai batalhar, e que vai melhorar, vai piorar, enfim. Mas ele tem um talento para fazer gol e para jogar bola. E ele foi o diferencial, tá? Ele foi o diferencial do time no decorrer dessa competição. Aí destacar alguns que entraram, como eu falei, entrou bem o Diogo Barbosa, o Lima acho que tem feito uma temporada realmente muito boa. Todos eles. Quando você é campeão como o Fluminense foi, de um título tão sonhado, tão almejado por tanta gente, é para você destacar, aplaudir, gostar de todos aqueles que entraram, tá? E agora o que a gente vê em Laranjeiras é isso aqui, né? É o que a gente vê, essa festa merecidíssima em Laranjeiras, um sonho de 15 anos esperando o título da Libertadores que agora veio. Você, torcedor do Fluminense, tem mais aqui que comemorar. Nós, torcedores do Fluminense, temos mais que comemorar, porque a gente batalhou muito para esse título. É um vídeo que poderia até ser mais emotivo, mas é que eu acho que é preciso analisar. A gente precisa analisar as coisas, mas não tem muito o que analisar, irmão. Tem que só viver, comemorar por essa imagem, por essa taça que agora é de Laranjeiras, por esse 4/11 que está marcado, grifado na nossa história como um dos dias mais importantes na vida de cada um de nós. Tenho certeza que cada um que viveu esse dia, cada tricolor que viveu esse dia vai guardar na memória como um dos dias mais importantes das nossas vidas. Porque não é só futebol, é muito mais do que só futebol. Então o Fluminense agora é campeão da Libertadores da América. O Mundial a gente fala depois, na hora que for propício a falar do Mundial. Mas essas imagens aqui, desses caras, desse título, desse período tão especial do Fluminense, a gente não esquece jamais. E falar também do Fred, né? Entrei no campo,
Conversei com o Fred depois do jogo, brevemente, troquei algumas palavras. Eu acho que ele tem um papel muito importante nessa retomada do time. Porque quando ele vem lá atrás, vem naquela de bicicleta, o Fluminense estava num período de acomodação, acomodação com a mediocridade. E o Fluminense não pode se acomodar com a mediocridade. O Fluminense tem que buscar, almejar e tentar conquistar coisas grandes. E ele, para mim, simbolizou muito isso nessa volta dele ao tricolor e nessa continuidade dele como um dirigente do clube. E aí, para fechar, cara, eu não entro aqui em política porque não é do meu feitio, não é do meu interesse, eu não tenho conhecimento da política do Fluminense para falar. Mas eu acho que tem que ser dado mérito também ao presidente Mário Bittencourt, que dentro dessa visão dele de grandeza do Fluminense, ele está correto nessa visão, ele tomou alguns passos que eu acho que poucos presidentes teriam tomado. Qual que é o reflexo financeiro disso dentro do orçamento do clube? Eu não sei. Eu sei que o Fluminense acabou de ganhar uma bolada exatamente por ter sido campeão da Libertadores. E a parte do dinheiro, o Fluminense ganhou o maior prêmio da sua vida enquanto instituição, que é o título da Libertadores da América. E agora tem que continuar nessa batida de maneira organizada financeiramente para poder tentar novamente outros títulos. Eu acho que o rótulo que fica é que o futebol se faz com dinheiro, mas principalmente se faz com ideias. E a ideia por trás dessa conquista, ela tem nome e sobrenome, ela é Fernando Diniz. Ele é o cara que idealizou esse jeito de jogar e que fez do Fluminense pela primeira vez campeão da América. Tô muito feliz, muito feliz. Eu acho que o torcedor do Fluminense tem que estar muito feliz. Eu gravei um vídeo de 25 minutos, coisa que eu não faço aqui normalmente, falando sem parar. E eu acho que a gente tem que dar o braço a torcer, se você não admirava, a esse time que foi o merecedor campeão da competição. Foi o melhor time da competição. Ah, mas o Inter jogou melhor contra o Fluminense. Ok, mas o Inter na média não foi melhor do que o Fluminense na competição toda. Não foi. O Boca, desculpa, o futebol do Boca, pequenininho. Pequenininho. Ainda competiu com o Fluminense, ainda competiu com o Palmeiras, ainda competiu com o Racing, ainda competiu com o Nacional, mas o futebol pequeno. Pequeno. Fluminense campeão da Libertadores. Campeão da América de 2023 para tirar agora só no final do ano que vem. Parabéns ao Flu, parabéns à comunidade tricolor, parabéns a você, torcedor do Fluminense, que agora é campeão da América. Valeu demais. Vambora. Beijos. Deixa o like, se inscreva no canal. E como eu falei, se é um vídeo com Estrela Bet, tem aqui na descrição do vídeo também um link para você se inscrever no site da Estrela Bet. Valeu.